Eles trabalham com o Ocidente. E todos concordam que o BRICS não é anti-americano ou anti-Ocidente. Muitas pessoas na comunidade estratégica estão dizendo que é anti-Ocidente. Não é. O primeiro-ministro indiano disse que é não Ocidente. Outros disseram que é apenas, você sabe, o Ocidente também faz parte da multipolaridade se concordarem em abrir mão da unipolaridade. Você sabe, não existe um mundo sem o Ocidente. Gostaríamos de estar com o Ocidente, mas não acreditamos no mesmo tipo de hierarquia que o Ocidente acredita. E não temos o mesmo universalismo. Cada um desses países tem o que chamam de estados civilizacionais, o que significa que tem suas próprias filosofias. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal dos Estudos de Neutralidade. Hoje estou conversando novamente com uma colega acadêmica da Índia, a professora Anuradha Chenoy, que é especialista em assuntos internacionais e tem trabalhado por décadas, especialmente sobre a Rússia, segurança humana, comércio de armas e construção da paz. Hoje queremos discutir um artigo dela, que será publicado no dia 30 de novembro, intitulado O Plano dos BRICS para uma Nova Arquitetura Financeira, no qual a ANU discute como o sistema econômico dos BRICS será ou poderá ser estruturado com base em sua pesquisa. ANU, bem-vinda de volta ao canal. Obrigado, Pascal, por me receber. Estou profundamente honrado. Bem, estou muito feliz em falar com você novamente, porque este artigo ainda não foi publicado, mas quando esta conversa for ao ar, estará bem próximo, suponho. Será publicado na Economic and Political Weekly. Vou colocar um link na descrição assim que estiver disponível. Mas você pode nos contar, a partir de sua pesquisa, o que conseguiu descobrir sobre a estrutura dessa arquitetura financeira que os BRICS estão desenvolvendo agora? Bem, veja, primeiro, essa arquitetura financeira não é algo novo, mas recebeu um grande impulso em Kazan, na 16ª reunião dos BRICS. Então, quando os BRICS foram estabelecidos em 2009, a intenção era para um mundo multipolar, é claro, porque eles sentiram que isso era irreversível e queriam continuar construindo. Todos os membros do BRICS estão comprometidos com essa multipolaridade, mas sentiram que a verdadeira base para a multipolaridade seriam sistemas financeiros que seriam diferentes dos predominantes. Lembre-se de que uma das demandas e uma das razões pelas quais o BRICS surgiu como um grupo foi que esses 5 países estavam na liderança entre os países fora do Ocidente que pediam mais voz nos sistemas de Bretton Woods, o que lhes havia sido negado. Assim, o FMI, o Banco Mundial e a OMC estão meio que empilhados contra os países, especialmente do Sul global. E a Índia, a África do Sul e o Brasil estavam continuamente dizendo precisamos de mais direitos de voto. Você sabe, os americanos têm a maior quantidade de poder no Banco Mundial e no FMI. Eles não achavam os termos do FMI e do Banco Mundial muito adequados, porque continuavam se endividando. Então, eles planejaram isso. Gradualmente, em 2014, começaram um novo Banco de Desenvolvimento. Um banqueiro e economista profissional indiano, K.V. Kamath, foi o primeiro chefe deste banco. Todos os países do BRICS se tornaram acionistas. Inicialmente, eles investiram cerca de 50 bilhões de dólares e depois subiu para 100 bilhões de dólares. Este banco, desde o início, foi bastante diferente, pois não é uma alternativa completa. Está dentro do quadro global do sistema econômico capitalista, mas funciona de uma maneira diferente. Agora, como é diferente do Banco Mundial? O segundo ponto que quero destacar
é que junto com a criação deste banco e a conceituação de uma estrutura financeira alternativa, esses países começaram a realizar comércio bilateral em suas moedas nacionais locais. E isso cresceu muito rapidamente. A razão para isso é, primeiro, que anteriormente a forma dominante de comércio era através de dólares. Então, quem quisesse comprar petróleo, especialmente por causa dos petrodólares, o que os Estados Unidos assinaram com os sauditas em 1974, etc., que você sabe, todo o petróleo seria vendido apenas em dólares. Então, eles saíram do padrão ouro e passaram para esses petrodólares, o que significa que toda transação beneficia um banco dos Estados Unidos, porque passa por ele. Acabamos pagando em dobro, uma vez para comprar e outra para reconverter em, digamos, rúpias ou yuan ou qualquer outra moeda. Então, eles começaram esse comércio bilateral e essa experiência existia do lado da Índia, porque, durante o período da União Soviética, a Índia e a União Soviética tiveram comércio de rúpia-rublo por muitos anos. Mas isso terminou com o colapso da Soviética. Sabe, não conseguimos encontrar um bom meio. E voltamos aos dólares. Então, isso começou novamente por volta do início dos anos 2000 e ganhou força, e os BRICS incentivaram isso. O banco incentivou isso. Agora, a outra maneira pela qual o banco é diferente é que você sabe, quando você pega um empréstimo do Banco Mundial ou do FMI, existem certas condicionalidades, como políticas de ajuste estrutural que exigem que você privatize. A austeridade, eles pressionam os países a, você sabe, a aumentar os impostos e diminuir os gastos no setor social. Este banco não tem condicionalidades nesse sentido. As condicionalidades deles são que os projetos que eles financiam ou concedem empréstimos devem, de forma geral, coincidir com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eles devem ser sustentáveis. Eles devem ser ecologicamente corretos, porque muitos dos empréstimos que concederam são para tecnologias verdes. E, em terceiro lugar, devem apoiar metas socialmente inclusivas e de gênero. Portanto, suas condicionalidades não são que você mude sua estrutura econômica, privatize, etc. Eles não têm essas condicionalidades, o que é adequado para os países menos desenvolvidos. A outra maneira é que esses projetos são meio que impulsionados pelos países que os desejam, então não são impostos. São orgânicos, e 30% dos projetos são em moedas locais, em moedas nacionais, novamente. Então, novamente, eles meio que semi-burlam o dólar, mas, claro, isso significa que 60% ainda estão no dólar. Então, não é que esteja ocorrendo uma desdolarização massiva. É apenas que este banco acredita em uma abordagem de diversidade, em uma pluralidade, e que múltiplos caminhos de desenvolvimento são possíveis, e que nem todos precisam seguir o caminho do Banco Mundial ou do FMI. Portanto, o argumento deles, o argumento de Dilma Rousseff, que agora é a chefe do banco, isso rotaciona a diretoria da presidência do banco, ela continua dizendo que isso complementa outros bancos de desenvolvimento, outras instituições financeiras. Não é para substituí-los. E essa é uma tendência geral, que isso é um suplemento, complementa e não se trata de desdolarização. Trata-se de encorajar e fortalecer objetivos nacionais, moedas nacionais, e é muito sobre soberania. Então, de certo modo, o Banco dos BRICS não é tanto uma parte da nova arquitetura financeira, mas sim uma rota alternativa para o desenvolvimento de infraestrutura nos países, certo? É um dos vários possíveis credores para fornecer recursos para realizar certos projetos. Em que sentido, então, esse banco se integra aos planos que estão sendo formulados ou que surgiram, especialmente da reunião de Kazan na Rússia, em outubro, há um mês? Porque há planos para novas formas de comércio e para aumentar o uso de moedas nacionais e também para um sistema de compensação. Acho que Índia e Rússia realmente começaram a reconhecer ou começaram a ter um sistema para usar cartões de crédito para usuários finais e consumidores, certo? Assim, os cartões de crédito indianos podem ser aceitos na Rússia
e os terminais russos podem processá-los, e os terminais indianos podem processar o cartão Mir da Rússia. Isso é meio que um fluxo separado desse desenvolvimento de infraestrutura, não é? Pascal, você sabe, em primeiro lugar, isso é o que está planejado como uma nova arquitetura financeira. Então, é muito parte dessa nova arquitetura financeira porque não se conforma com a arquitetura dominante de Bretton Woods. É diferente porque não está em dólares e euros, está em moedas nacionais. E os termos, como acabei de dizer, são bastante diferentes. Os termos de empréstimo, os termos de retorno, os termos da dívida, etc. E as taxas de juros são bastante baixas, como são no FMI. Mas mesmo assim, dessa forma, é diferente. No que diz respeito a esse sistema de compensação, essa é uma segunda parte muito importante dessa arquitetura financeira que você mencionou e agora será chamado de BRICS Clear. Esse é o nome. BRICS Clear. That's the name. E será algo fora do SWIFT que muitos países usam, principalmente os Estados Unidos e países europeus. Os europeus têm outro sistema também. Os chineses têm algo chamado CIPS. Os russos também têm um sistema de compensação interno. Mas este sistema de compensação, você sabe, há um grupo de trabalho tentando configurá-lo que poderia ser usado entre os membros do BRICS. Isso foi acelerado por causa de todas as sanções sendo aplicadas. Isso está realmente acelerando todo esse processo, porque os países fora do Ocidente estão realmente cansados das sanções. A Rússia está sancionada, a China está sendo sancionada. Apenas na semana passada, 19 empresas indianas foram sancionadas porque disseram que estavam fornecendo alguns bens para a Rússia, o que poderia ajudar seu exército. E, portanto, eles são contra as sanções. Assim, esse sistema de compensação não foi completamente implementado. Existem métodos bilaterais onde os bancos centrais de, digamos, Rússia e Índia, o Banco da Reserva, estão trabalhando, como você mencionou. O sistema que eles têm no momento é chamado Vostro, onde os russos e qualquer outro país que queira negociar em moedas nacionais podem participar. Isso também existe entre a Índia e os países da ASEAN, aliás, e os Emirados Árabes Unidos. Eles estabelecem uma conta Vostro em algum banco específico sancionado pelo Banco da Reserva da Índia. Através desses bancos, eles podem, então, negociar em moedas locais. Portanto, isso já está operacional. E isso está economizando muitas reservas de câmbio para a Índia, assim como para esses países. Cada vez mais países estão optando por isso. A África está desenvolvendo um sistema de mensagens pan-africano. E China, Índia e Rússia estão ajudando. Eles têm tantas reuniões, por exemplo, antes da Conferência de Kazan, houve 400 reuniões. Nessas reuniões, eles obtêm ideias sobre como prosseguir, e isso também está ligado à moeda digital. Eles acreditam em um registro digital, o DLT, que é o livro-razão que rastreia essas moedas. Todos esses são processos que não estão completos. Eles estão sendo construídos e serão construídos porque há entusiasmo em relação a isso. Também há cansaço de como foram tratados e excluídos das instituições ocidentais. From Western institutions. Essa frustração e esse cansaço com as sanções são um motivador muito claro. Mas não há também um elemento de grande motivação e uma perspectiva positiva em relação ao que pode ser feito com essas tecnologias? Porque essa será a primeira vez que a infraestrutura global em finanças será projetada e construída pelo Sul Global. Quer dizer, nunca tivemos isso antes. Isso é muito motivador, não é? Em termos das possibilidades, não apenas para evitar depender do Ocidente, mas também pela criatividade que se pode colocar em tais sistemas e experimentar coisas novas. O que você ouve em casa na Índia sobre esse processo? What do you hear at home in India about this process? Bem, veja, você está certo.
Há muito apoio e entusiasmo em relação a isso, e nenhuma quantidade de pressão, porque essa pressão vem do Ocidente. Você sabe, a Índia também gosta de ter alianças estratégicas com o Ocidente. Eles têm boas relações com os europeus e australianos, mas nenhuma quantidade de pressão vai impedir esse processo porque é de interesse econômico. A Índia ganhou muito por causa desse comércio de petróleo, por exemplo, durante o conflito na Ucrânia, porque eles conseguiam encontrar petróleo russo. Eles driblaram as sanções e vendem esse petróleo para a Europa. Eles processam o petróleo bruto e o vendem, então eles querem continuar com tudo isso. Isso os beneficiou muito. Na verdade, os beneficiários dessa guerra, da guerra civil na Europa, são a China, a Índia e outros países do sul global, porque conseguiram melhores condições. Eles se aproximaram mais da Rússia e da China. Você viu recentemente que o conflito Índia-China teve alguma abertura ali. Então, tudo isso está sendo visto de forma muito positiva. A próxima reunião no Brasil. Viewed very positively about is the next meeting in Brazil. Because there's a lot of pressure on Brazil, though Lula is very Porque há muita pressão sobre o Brasil, embora Lula seja muito próximo do presidente Putin. No entanto, ele precisa se manter no poder, então terá que fazer muito equilíbrio estratégico e econômico com os Estados Unidos. Ele não tem o mesmo entusiasmo. Você sabe, essa reunião em Kazan com esses 400 subencontros em todos os níveis mostra que a relação entre os BRICS atingiu muitos níveis. Há reuniões não apenas para jovens e mulheres, mas também para banqueiros. Existe uma plataforma de investimento que foi implementada. No entanto, por causa das sanções, ainda está sendo contida e eles estão sendo muito cautelosos. A institucionalização gradual nos BRICS é apenas no lado financeiro, não no lado da segurança. Eles não querem nenhuma aliança militar ou estratégica entre si. Todos eles têm interesses estratégicos muito distintos. Por exemplo, a Rússia não está em paz com o Ocidente. For example, Russia is not at peace with the West. The Chinese are very anti-hegemonic. Os chineses são muito anti-hegemônicos. Na verdade, Xi Jinping disse há pouco tempo que unipolaridade e unilateralismo são intimidações unilaterais. Mas a Índia diz que trabalha com o Ocidente. E todos eles concordam que o BRICS não é anti-americano ou anti-Ocidente. Muitas pessoas na comunidade estratégica estão dizendo que é anti-Ocidente. Não é. O primeiro-ministro indiano disse que é não-Ocidente. Outros disseram que é apenas, você sabe, o Ocidente também faz parte da multipolaridade se concordarem em desistir da unipolaridade. Você sabe, não se tem um mundo sem o Ocidente. Gostaríamos de estar com o Ocidente, mas não acreditamos no mesmo tipo de hierarquia em que o Ocidente acredita. E não temos o mesmo universalismo. Cada um desses países tem suas próprias, eles chamam de estados civilizacionais, o que significa que tem suas próprias filosofias, você sabe, que são diferentes. O Ocidente tem muita dificuldade em compreender isso, porque por muito tempo, globalização significou ocidentalização, e significou a adoção de padrões ocidentais e padrões morais e filosóficos ocidentais, além da língua. Quero dizer, o fato de nós dois conversarmos em inglês não tem nada a ver com a beleza da língua inglesa, e tudo a ver com as pessoas que usaram essa língua e depois a impuseram ao resto, embora seja diferente para um suíço do que para um indiano. É claro. Mas isso é novo, que agora você tem esse empoderamento de fazer algo diferente. E o setor financeiro é muito interessante, porque isso não teria sido possível antes. Isso não teria sido possível nos anos 2000, teria? Teria sido possível nos anos 2010, mas levou até os anos 2020 para que a inércia fosse superada e para que o Sul global tentasse erguer alternativas. Não algo oposto, mas apenas uma alternativa. E quando você acha que partes importantes desse novo sistema financeiro serão desenvolvidas a ponto de se poder dizer, ok, o SWIFT não é mais indispensável, e o FMI e o Banco Mundial são apenas um entre muitos. Já chegamos lá, ou ainda algumas coisas que realmente precisam ser resolvidas,
Até podemos dizer que agora temos um sistema financeiro multipolar. Until we can say now we have a multipolar financial system. Well, number one, you're right. So far for Bem, em primeiro lugar, você está certo. Até agora, por quase 500 anos, foi um mundo muito eurocêntrico. Tudo era a partir do prisma, paradigma e epistemologia europeus e, claro, ocidentais. E não estou dizendo que não somos beneficiários disso. Somos grandes beneficiários, mas foi uma faca de dois gumes. Houve o benefício da língua, cultura, ideias e educação, mas também houve colonialismo, neocolonialismo e extração. E a tentativa de vincular os sistemas econômicos do sul global ao do ocidente. Por exemplo, se você observar Níger e França, mesmo hoje eles fornecem 70% do urânio que dá eletricidade à França. Mas o próprio Níger tem 70% sem eletricidade. But Niger themselves have 70% no electricity. So, they gain the language and they still use the. Então, você sabe, eles aprenderam o idioma e ainda usam a língua francesa. Mas eles estão presos a esse sistema, que veem como explorador. Agora, a Índia e outros grandes países emergentes saíram disso, e a globalização realmente os beneficiou, porque a manufatura foi transferida do Ocidente para o Oriente, especialmente para a China e também para a Índia, Vietnã, etc. E esse processo continuou. É por isso que agora você tem um aumento, onde o Ocidente está desistindo da globalização e quer protecionismo e tarifas, etc., o que é, obviamente, contestado por todos os países do BRICS. Isso é uma coisa. Mas o sistema dessa arquitetura financeira. Então você vê isso também. Se você olhar para as estatísticas dos países do BRICS, o poder de compra deles agora é maior do que o dos países do G7. Claro, o poder de compra é apenas uma métrica, não é tudo. Os Estados Unidos ainda são uma economia de 37 trilhões de dólares, mas a China está em 13 trilhões de dólares e a Índia está entre 3 e 4 trilhões. Assim, juntos, o argumento deles é que agora estão contribuindo significativamente para a economia global e deveriam ter uma maior influência nela, o que ainda lhes é negado. Portanto, estão desenvolvendo essas estruturas financeiras que estão se mostrando benéficas, embora não estejam completas. E na reunião de Kazan, houve muita intenção de até reformar o que aconteceu até agora. Por exemplo, o CREA, ou o Acordo de Reserva Contingente, que é como o FMI, não funcionou tanto quanto o novo Banco de Desenvolvimento. Então, eles estão buscando reformá-lo com a intenção de resgatar países quando estão endividados. Ele também tem uma certa quantidade de reservas, então eles querem reformá-lo. É um processo e você pode ver como é novo, Pascal. O FMI surgiu em 1944, o Banco Mundial em 1944 e agora é apenas 2014. Então são apenas cerca de 10 anos e eles estão lutando contra enormes estruturas econômicas hegemônicas e trilhões de dólares. Portanto, isso é muito pequeno e já há pressão de que isso não funcionará e há negatividade sobre isso de muitos economistas tradicionais. E eles meio que, enquanto Trump disse que se qualquer país tentar buscar a desdolarização, ele o sancionaria até o fim. Então, há essa pressão. Mas, no entanto, é um processo. E acredito que até certo ponto também é irreversível, porque é voluntário. Não há força nisso. Não é como se você estivesse entrando no FMI e não pudesse sair porque está tão endividado. Você pode sair a qualquer momento. É o BRICS Clear, que é um sistema de mensagens financeiras sendo implementado e testado. Ainda não começou a funcionar de verdade. Esse cartão de que você falou é mais a conta vostro e a Rússia tem uma enorme quantidade de rúpias indianas porque venderam todo esse petróleo, etc. Enquanto isso, a Índia não conseguiu exportar a mesma quantidade para a Rússia, porque ainda depende bastante da Rússia, tanto para equipamentos de defesa quanto para petróleo. Mas eles estão desenvolvendo um sistema pelo qual, nos próximos anos, você verá os russos podendo investir em infraestrutura indiana.
Assim, eles usarão essa rupia para investimentos aqui e em outros lugares. É isso que eles estão estabelecendo. Este cartão MIR que você mencionou ainda não entrou em ação. É um experimento, mas, por causa das sanções, ainda é um problema. A Índia não quer enfrentar essas sanções secundárias se começar a usar o MIR. Portanto, há muitas questões e obstáculos por causa das sanções e outras coisas. Sabe, uma das coisas que sempre me preocupa é como certas questões fundamentais serão abordadas ou resolvidas. O dólar americano, como moeda de reserva global, é claro, dá aos Estados Unidos muitos benefícios. Entendemos isso. Mas, por outro lado, a razão pela qual esse sistema funcionou por tanto tempo é porque há certos benefícios realmente bons para os estados que o utilizam também. Um muito grande é claro que com dólares americanos, você pode comprar coisas do mercado dos Estados Unidos, mas também pode comprar coisas de outros mercados, certo? Você pode usá-lo como uma moeda global para a Suíça, comprar petróleo dos sauditas, para os suíços comprarem vodka dos russos, pelo menos até 2022, ou para comprar chá da Índia. Sabe, tudo isso as pessoas aceitariam. Então, suas reservas internacionais, as reservas em dólares americanos que você tem como país, são multiuso. Mas o sistema para o qual estamos nos movendo agora cria o problema de que os russos vendem petróleo, os indianos pagam em rúpias. E o que você faz com as rúpias? Você faz isso com todos os países, e de repente você tem todas essas reservas diferentes. Você ou as usa no país, ou elas ficam paradas, e você precisa encontrar mecanismos de investimento. Você acha que o BRICS está trabalhando em uma maneira de resolver isso para que essas reservas possam ser de alguma forma trocadas? Que você tenha um swap de moeda sem impactar a taxa entre elas, o que então desvalorizaria uma ou outra moeda? O que seria outro problema? Como você vê essa questão cambial sendo abordada? Primeiro, você está completamente certo. Essa convertibilidade do dólar é incrivelmente útil e ainda não há substituto para isso. Ela é usada por bancos e indivíduos e nenhuma outra moeda tem o mesmo tipo de convertibilidade. Portanto, no geral, a moeda em uso globalmente ainda é 80% dólar e talvez 16% seja euro. Euro and the yen and then finally E o iene, e então finalmente o renminbi. A China está tentando essa conversibilidade. Não teve tanto sucesso nisso quanto gostaria. Mas a forma como as moedas são valorizadas é através desse cesto de moedas, onde o valor é definido, e isso faz parte do sistema global. O valor de câmbio, digamos, da rúpia ainda está atrelado ao dólar ou ao euro e quanto é avaliado. Mas o que eles acreditam é que essa questão pode ser resolvida através de uma moeda digital, que vai ser definida. No entanto, isso não foi totalmente resolvido. Eles ainda acham que vai levar mais alguns anos. They still think it's going to take another couple of years, but meanwhile, it's easier to have this exchange. Mas, enquanto isso, é mais fácil ter essa troca bilateralmente. Então, você pode ver, por exemplo, como o yuan está sendo usado em vez de petrodólares entre Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e China, ou o comércio de petróleo entre Irã e China, comércio de petróleo entre Emirados Árabes Unidos e Índia. Então, é mais no comércio em oposição ao outro. Agora, recentemente, o que o novo Banco de Desenvolvimento do B fez foi começar a emitir títulos verdes, porque o sistema financeiro não é apenas comércio, são investimentos, são títulos do tesouro, todos os tipos de coisas. E aqui é apenas comércio no momento em moedas nacionais. Então, o novo passo são esses títulos que estão sendo emitidos. The new step is these bonds which are being issued. They're going to issue bonds. They had already issued bonds. Eles vão emitir títulos. Eles já tinham emitido títulos em junho, o real na moeda brasileira e o sul-africano, e agora estão emitindo títulos em rúpias. Acabei de ler isso e vou analisar com mais cuidado. Acho que disseram setembro ou outubro que vão emitir esses títulos e qualquer pessoa no mundo pode
comprar esses títulos em rúpias e receber os juros ou podem vendê-los. Então, esse é outro passo. A configuração de investimento é outro passo. Muito gradualmente, eles estão se movendo para toda a arquitetura financeira. Vai levar muito tempo, talvez pelo menos 4 ou 5 anos, mas definitivamente está nos planos. E há muitos grupos de trabalho dentro dele. Muitos novos países estão se juntando ao banco. Por exemplo, Bangladesh se juntou ao banco. Agora, o novo Banco de Desenvolvimento tem filiais regionais. Há uma filial na África do Sul, no Brasil, e uma filial em Ahmedabad, em Gujarat, na Índia. Eles abriram filiais nesses países. Gostariam de se tornar um desses sistemas e fazer parte dele. Portanto, o fundo como uma marioneta por consequência. Will increase as a consequence. E você acha que o banco, o novo Banco de Desenvolvimento, também avançará na emissão de EOs? Quero dizer, títulos são uma forma disso. Não é exatamente uma moeda, mas é um bem negociável, certo? Onde o banco então serve como emissor confiável e, esperançosamente, um investimento seguro, certo? Isso é algo que muitos lugares estão procurando. Colocar seu dinheiro num investimento seguro que também seja negociável novamente nos mercados. Você acha que isso vai aumentar? Veremos mais EOCs emitidos por este banco ou novas instituições financeiras pelos BRICS? Acho que sim. Porque eles não teriam, sabe, começou com os títulos de um país e agora você viu 3 ou 4 países. E assim está aumentando. Mas como eu disse, sabe, esses são todos passos muito novos. Mas até agora, eles funcionaram. E deram confiança às moedas desses países e aos seus sistemas econômicos. O próximo presidente do novo Banco de Desenvolvimento será um russo. Dilma Rousseff foi muito eficaz, assim como V.O.K. Kamath, o banqueiro indiano. Então, quero dizer, acho que estão bastante positivos sobre a forma como está avançando. Everyone's quite positive about the way it's actually moving. I'm happy to hear that because that's Estou feliz em ouvir isso, porque será uma espinha dorsal substancial do novo sistema. Falamos muito sobre as instituições de Bretton Woods e o sistema de Bretton Woods, mas, de certa forma, o sistema original de Bretton Woods, da forma como foi imaginado em 1944, nunca chegou a existir. Depois veio algo que estava atrelado ao ouro, ou atrelava o dólar ao ouro. E então veio algo que sobreviveu, e as instituições sobreviveram. Uma mecânica subjacente depende disso recama os das strengths, e uma medida e cooperação séria fiscal em os dozens e Europa CEO. a fiscal and financial cooperation. That's also why the G7 was such an important grouping. É por isso também que o G7 foi um grupo tão importante, porque juntos eles podiam tomar todas essas decisões financeiras que complementavam as abordagens de suas instituições, o FMI e o Banco Mundial. À medida que avançamos agora, você acha que as instituições dos BRICS ou o sistema dos BRICS desenvolverão abordagens genuinamente novas para finanças globais, oportunidades de investimento e oportunidades de câmbio? Ou eles estão apenas construindo alternativas ao que já existe? Ou algo genuinamente novo surgindo? Just alternatives to what there is, or is there something genuine new coming? Well, whatever, its methodology is Bem, already seja como for, você sabe, sua metodologia já é bastante nova e diferente, como discutimos. E a intenção deles também é pressionar as instituições de Bretton Woods para reformar. Então isso também é uma possibilidade, porque o sistema de Bretton Woods se tornou bastante burocrático. Leva quase 3 anos para um país conseguir um empréstimo do Banco Mundial ou do FMI, e então os países estão cada vez mais endividados. Os mesmos países, você sabe, reprogramam seus empréstimos. Eles são incapazes de pagar, estão mais seriamente endividados e caem numa armadilha da dívida por causa do tipo de condicionalidades. because of the kind, and also because of the kind of conditionalities
And then there are regime changes because, how much austerity can these E então há mudanças de regime, porque você sabe quanta austeridade esses países podem suportar retirando financiamento do setor social. Então, isso não está presente no novo Banco de Desenvolvimento e no arranjo de contingência de reservas da estrutura dos BRICS. E à medida que eles se tornam mais populares, talvez o Banco Mundial e o FMI também possam mudar seus termos de condicionalidades. Porque seus termos de austeridade, você sabe, e agora eles também estão ligados ao clima, etc., o que os BRICS realmente rejeitam. Eles não querem esse tipo de condicionalidades. Eles não sentem que os países ocidentais são os que se beneficiaram. Agora que os países do sul global, muitos deles estão realmente em ascensão, precisam de seus próprios sistemas financeiros. Portanto, eles continuariam a fortalecer isso. Isso não significa que vão deixar o FMI ou o Banco Mundial. Eles ainda farão parte disso. Eles ainda vão depender do dólar. Na Índia, por exemplo, e no Brasil e na África do Sul, o dólar é muito importante para o restante de seu comércio, investimento, etc., e suas reservas. Elas podem ter muitas reservas, de tesouro, etc., assim como a China também faz. Treasury bonds, etc., just like China also does. Sim. And the Russians did. After all, they E os russos não sabiam. Afinal, eles investiram 300 bilhões de dólares em sua reserva estratégica em Bruxelas. into Brussels. Então, todos eles veem a importância do dólar, mas sentem que o inverso não é verdadeiro, que o dólar agora foi transformado em arma, onde pode ser confiscado, e seu ouro pode ser confiscado. Então, há essa incerteza. E, portanto, para se proteger disso, é uma espécie de proteção econômica e proteção estratégica que você tem esses novos sistemas financeiros e arquitetura que estão se desenvolvendo. E o novo Banco de Desenvolvimento é muito central para And the isso. new development bank is very central to it. These are all very good insights. Essas são todas ótimas percepções. Anurada, definitivamente vou compartilhar seu artigo assim que for publicado. Se as pessoas quiserem te seguir, qual é a melhor plataforma para encontrar seus escritos? To find your writing. They'll actually have, I don't use social media. Eu não uso muito as redes sociais, mas escrevo bastante na Economic and Political Weekly, que é uma publicação importante, e se alguém quiser um artigo, pode simplesmente me enviar um e-mail. Você pode colocar meu e-mail, é chenoy@gmail.com, se alguém realmente quiser algum desses. Certo. If someone really wants any of these. Okay. I will definitely link to. Com certeza, vou colocar o link para isso e também fornecer seu endereço de e-mail lá. Desculpe, você congelou por um segundo, mas agora voltou. Agora tá tudo bem de novo. Prof. Anurada Chenoy, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Thank Oui, you. Thank you. obrigado, Carlos. Thank you.